Arrumar aqui pra fazer o bicho. Ah, muito bem. Eu sou o Matheus Pereira e hoje estou trazendo mais uma vídeo aula da rapaziada pra você e pra mim aprender e pra você também. Ótimo! Nosso vídeo aula de hoje é de história! História do Brasil! Nós vamos falar sobre o abolicionismo. Essa câmera tá cortando minha cabeça. Peraí, agora sim. Nós vamos falar hoje sobre o abolicionismo. A história do abolicionismo no Brasil. Tudo começa com o quê? Em 1810, com o Tratado de Amizade e Aliança com a Grã-Bretanha. O que dizia nesse Tratado de Amizade e Aliança? Que Dom João VI se comprometia a cooperar com os ingleses na questão referente ao comércio de escravos. Basicamente ele dizia isso. Só que nesse tempo nós éramos uma colônia, nós pertencíamos a Portugal. Aí aconteceu uma coisa, quando a gente ainda era colônia também, em 1815, 5 anos depois, que a Inglaterra proibiu o tráfico negreiro no hemisfério norte. Hemisfério norte, no sul não, no hemisfério norte. Em 1826, já uma pausa de 15 para 26, enorme, mas o Brasil já era um estado independente, já era um império. Só que nesse tempo aí, em 1826, peraí, 22, 23, 24, 25, 26, era o governo de Dom Pedro I. Como vocês sabem, Dom Pedro I, ele foi de 1922 a 1922. Olha só que sério maravilhoso. É maravilhoso. 1822 a 1831. Foi o governo de Dom Pedro I. Em 1826, ele fez o Tratado Anglo-Brasileiro. Anglo de Inglaterra, brasileiro de Brasil. E já quando Dom Pedro I já foi embora, já abdicou, já tínhamos a regência, o poder regencial. Antônio Feijó, ele fez a Lei Feijó. O que é que dizia na Lei Feijó? Que todo escravo, a partir daquela data, não podia mais ser traficado, não tinha mais tráfico de escravos. E também que todo escravo que adentrasse o território brasileiro seria considerado livre. Muito bem. Deu certo? Mas é claro que não. Essa lei ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. Por quê? Por que foi conhecida como Lei para Inglês Ver? Por causa que entre 1831 e 1845 entraram mais de 470 mil escravos africanos da África até o Brasil, ilegalmente foram trazidos ao Brasil. Tráfico de escravos. Supimpa. E outra coisa, por que não deu certo? Primeiramente porque a opinião pública era abertamente favorável ao comércio de escravos. Todo mundo dizia assim, tem que ter escravo. Rapaz, se não tiver escravo, a gente se ferra. O povo adorava esse negócio de tráfico de escravos. Continuando. Outra coisa, as autoridades políticas foram condescentes e faziam vista grossa.
Ou seja, as autoridades políticas elas também não gostavam. Elas queriam que todo mundo praticamente amava o regime escravista. Naquela época. Em 1845, nós tivemos o Bill Aberdeen. O que é que dizia no Bill Aberdeen? Dizia que a Marinha Real Britânica pode apreender qualquer navio negreiro no Atlântico Sul. Ou seja, a Marinha Real Britânica agora pode monitorar e apreender navios britânicos no Atlântico Sul. Navios negreiros no Atlântico Sul. Então, sabe quem não gostou nada disso? Os BRs. Por quê? Por causa que eles dependiam muito da mão de obra escrava. Então, não dava pra ficar sem escravo aqui no Brasil, sabe? Por causa que todo mundo gostava muito, entendeu? Então, nós tivemos reações aqui. Os brasileiros eles se opunham aos ingleses. Ninguém tá. Eu odeio a Inglaterra. A Inglaterra é muito ruim, porque ela tá tentando prejudicar nós. Tá vendo? Fazendo só isso aqui, ele tá fazendo tudo diretamente para nós. E várias pessoas com discursos carregados de teor nacionalista. Todo mundo dizendo glória ao Brasil. Salve a nossa pátria amada. Entre outras coisas a mais. Então, todo mundo deu uma conversada ali, todo mundo deu uma conversada maravilhosa. E em 1850, o Brasil se rendeu e assinou a Lei Eusébio de Queiroz, que é tipo uma Lei Feijó 2.0. Só que essa aí deu certo, não é? É a mais conhecida, todo mundo fala nela. Quando acaba o tráfico de escravos, você se lembra de quê? Lei Eusébio de Queiroz. Deu totalmente certo. Claro que não! No Brasil, contrabando é justamente para isso. No Brasil, tudo é traficado. Portanto, entraram muitos escravos ainda no Brasil. Só que essa aí era oficial mesmo. Essa aí botava pra descer. Mesmo assim, entrava escravo, não tinha como escapar. Mas essa aí deu certo. Só que em 1861, um carinha chamado Christie, lá da Inglaterra, ele reclamou sobre o desrespeito do Brasil à Inglaterra com a lei de 1831. 1831 foi assinada a Lei Feijó, que já não estava mais em vigor. Ei, Christie, muito bem. Então, em 1832... o navio Prince of Wales naufragou no Rio Grande... 1832. Tá meio errado isso aí. 1832 não. Foi depois dos anos de 1860. Eu errei a data. Me desculpe se minha informação não é 100% verídica. Eu sou um estudante. Eu não sou formado em história. Pergunto para o seu professor. Ok? Vamos continuar. O navio Prince of Wales naufragou no Rio Grande do Sul. A carga ela foi saqueada por brasileiros. Muito bem. Como vocês sabem, né? Tudo que aparece aqui no Brasil tem que ser saqueado pelo menos alguma coisa. Então, aí exige, né? Christie exige que o Brasil indenize a Inglaterra pelo prejuízo e que a investigação deveria ser acompanhada por um oficial inglês, um oficial britânico. Aconteceu isso? Não. Mas é claro que não. Por quê? Porque iria acontecer se nós BRs super amigões não é? Outra coisa. Um grupo de marinheiros ingleses foram presos por cometer desordem aqui no Brasil. A Inglaterra não. Christie, ele falou assim:
olha, vocês tragam esses ingleses pra cá, que a gente vai julgar eles com as leis inglesas, ok? Traga eles pra cá, muito bem. E também que seus policiais sejam exonerados, tá certo? Eles não podem mais ser policiais. Eles têm que ser exonerados. O que é que Dom Pedro II fez? Que aí já era Dom Pedro II. Caguei! Ele prendeu os oficiais, ele prendeu os marinheiros ingleses com as leis brasileiras e Christie ficou pé da vida. Ok, aí tava naquele clima, Brasil e Inglaterra, provável guerra mundial, pré-primeira guerra, mas não foi isso que aconteceu. Dom Pedro II, ele pediu que o rei belga, rei da Bélgica, Leopoldo I, ele intermediasse ali aquele conflito, sabe? Pra não gerar algo maior, entendeu? Leopoldo I é um amigaço da Inglaterra, só que ele voltou a favor do Brasil, então aí encerrou a questão Christie. A Inglaterra até que ficou meio um pé atrás, assim. Não, eu não sei não. Aí ela cortou relações com o Brasil, mas depois de um tempo voltou de novo. Só que os movimentos abolicionistas continuavam. Os movimentos abolicionistas, eles estavam pegando fogo, né? Naquele tempo, quando eu falei naquela época lá da Lei Feijó, todo mundo gostava, mas tinha movimento abolicionista assim, fraquinho, mas tinha. Quando o Pedro II chegou, veio com tudo, todo mundo não queria mais escravos. Só que quem queria escravos? A elite cafeicultora latifundiária brasileira, que amava o regime escravista por causa que eles não tinham que pagar nada, por causa que eles só pegavam o negro lá e pronto, e faziam desordem para ganhar dinheiro sem pagar nada. Então, já tinha sido proibido o tráfico de escravos, o tráfico internacional de escravos, com a lei Eusébio de Queiroz, mas ainda tinha o tráfico provincial de escravos, né? O escravo podia vir lá do Nordeste e ser trazido para o Sudeste, trabalhar nas plantações de café da Baixada Fluminense, Vale do Paraíba e Oeste Paulista. Eram os dominadores da elite cafeeira, da cultura cafeicultora. Então, antes de irmos para as leis abolicionistas, temos um negócio muito importante, que foi a Guerra do Paraguai, de 64 até 70, né? Quando eu digo 64 até 70, você tem que botar um 18 anos, por causa que nós não estamos em 1900, estamos em 1800. Muito bem, a Guerra do Paraguai foi um negócio muito louco, por causa que o Brasil, Argentina e Uruguai foram tudo um pra cima do Paraguai e dizimaram o Paraguai. Só que nesse meio tempo, o Brasil criou a campanha dos voluntários da pátria. Os voluntários da pátria. Então, todo escravo que fosse para a guerra, ele seria liberto, ele seria livre. E todo ex-escravo ganharia uma certa quantia. Ex-escravo ganharia uma certa quantia. Então, o escravo seria liberto. A família dele não. Quando ele chegasse, ele ia ver a família. Ele ia ver a mãe sendo espancada com um cabo de vassoura e morrer de fratura na coluna. É pesado o negócio. Só que o exército falou assim, não. Que é isso aqui, hein? Os caras vieram lutar com nós. Eles escravos, gente escravizando eles. E eles vieram lutar pra nós. Ah, não. Não dá, não. Não dá pra segurar os carros. Eles são tão maravilhosos, gente. Eles vieram ajudar nós. Mesmo a gente escravizando eles.
Nós não podemos admitir tal coisa. Eu tô até chorando aqui. E o exército, ele não queria mais escravidão. Ele era abolicionista agora. Os escravos maravilhosos, eles foram para a guerra com o interesse de defender a nação. O exército, ele foi muito compreensivo. Mas não foi só por isso que ele ficou contra o regime monárquico, porque tivemos algumas coisinhas. Tivemos 4 coisas. Esse negócio do abolicionismo, claro, já foi um. Faltam 3. O segundo, quando eles chegaram lá, eles não foram recompensados em nada. Tipo, oi, vai ganhar uma guerra! Moleque! Nós ganhamos uma guerra. E aí, como é que a gente vai comemorar? Vamos fazer uma festa? Vamos fazer uma super balada dos militares aqui pra gente comemorar que nós ganhamos uma guerra grande. Entendeu? Cadê o Dom Pedro? Cadê o Dom Pedro? Chama o Dom Pedro! Vem aqui, Dom Pedro! Vem aqui, Dom Pedro! Muito bem. Então, quando é que vai ser a nossa festa? Aí, que festa? Não tô sabendo de festa nenhuma, não. Não, eu acho que a gente ia comemorar, sabe? Que nós ganhamos a guerra, entendeu? Eu não estou nem aí, vocês não vão fazer festa nenhuma, porque não fizeram mais do que sua obrigação, entendeu? Sua obrigação era ir naquela guerra e lutar por mim, pelo Império Brasileiro, entendeu? Não vai ter festa nenhuma, porque aquilo era a obrigação de vocês. Não era. Não, vocês não vão se recompensar. Ah, não! Sem fé! Ah, não! Não! A gente foi na guerra, lutou e não vai ter fé. Ah, não! Não vai ter festa. Se não vai ter. Não. Tchau. Faltam 2. Outro é que Dom Pedro, ele cagava para todo o que os militares pensavam. Ele dizia assim, olha, eu acho que deveria ter um sistema ali melhor para organizar o enquadramento dos militares na guerra, sabe? Por causa que informação triângulo não é muito boa, sabe? Eu achava melhor informação de pentágono, o que é que você acha? Aí Dom Pedro II, não escuto, não sou mico, meu ouvido não é pinico. Não escuto, não sou mico, meu ouvido não é pinico. Então, era basicamente assim, entendeu? Outra coisa, além de Dom Pedro não ligar para a opinião dele, sabe o que não acontecia? Eles não podiam expressar essa opinião. Ou seja, esse negócio dele falar sobre o esquema do... Não podia falar assim, para todo mundo assim, dizer, ei, o esquema ali não tá dando certo não. Gente, se continuar assim, isso é um militar falando, né? Se continuar assim, não vai dar certo. Aí acabava na hora, ele não podia falar, não ia pro ar, não ia nada, que ele não podia se expressar publicamente. Entendeu? Ou seja, os militares estavam assim também. Pé da vida. Pé da vida. Então os militares, eles voltaram daqui e foram embora. Tchau! Agora faltam 2 pilares, porque como vocês sabem, Maquiavel falou que tem um tripé que segura o governo. É o exército, a religiosidade e a elite econômica. O exército foi pro saco. Agora é a vez da religiosidade, do poder religioso. Então, o que aconteceu com o poder religioso? Então, a Igreja Católica estava perdendo os fiéis aqui na América inteira. Então ela queria reafirmar seu poder assim para dizer, olha, rapaz, a situação tá muito boa não, rapaz. Vamos fazer um negócio aqui para ajudar mais. E uma dessas leis aí que o Papa promulgou, que o Papa botou para todos os católicos, foi que membros da maçonaria não podiam frequentar a igreja. E padres ou fiéis também não podiam fazer parte da maçonaria.
ou de outra sociedade secreta. Só que aqui no Brasil nós tínhamos um negócio chamado regime de padroado. O que é o regime de padroado? Qualquer lei, qualquer coisa que vier do Papa só vai entrar em vigor no Brasil com a aprovação de Dom Pedro II. Dom Pedro II era maçom. Ele vai deixar isso aí acontecer? Mas é claro que não. Mas é claro que não. Não vai. Não vai. Uma coisa que não vai. Vai ser ele fazer tamanha absurdidade com os maçons. Entendeu? Então ele não acatou essa lei. Só que 2 bispos, guardem o nome, do meu lado esquerdo, temos o grande bispo de Belém e do meu lado direito o bispo de Olinda. Esses 2 aqui, eles fizeram uma coisa que nenhum outro pensou. Eles resolveram seguir essa lei do Papa e começaram a proibir todo mundo que fazia parte da maçonaria de frequentar a igreja e não deixavam mais ninguém ir para a maçonaria. Por exemplo, padre rezando a missa. Amém. Então agora eu vou ler um capítulo de Mateus, capítulo 1, versículo 24. Aí, ei, padre, só um minuto aqui. Eu tô interrompendo a missa, Peraí. Ei, padre, eu gostei dessa minha coisa. Vamos ali conversar em particular. Eu ouvi dizer que vocês estão frequentando a maçonaria, é verdade? Sim, qual é o problema? Não tem problema nenhum, a gente não tá... Você não é mais padre, pode ir embora. Mas não. Convite a se retirar. Então, foi basicamente isso que eles fizeram, mas Dom Pedro II, ele soube disso e eles foram presos. Aí Dom Pedro II ele falou, não, olha, tá bom, olha, eu vou soltar vocês, tá certo? Porque eu não quero nenhum problema, sabe? Porque tá todo mundo gritando aqui no meu ouvido que isso é sacrilégio, um negócio muito louco aí e tal. Então, pra a gente resolver o problema, eu vou soltar vocês. Mas, por favor, não criem problema mais não, pelo amor de Deus. Eu já estou cheio de problema já. Aí, beleza. Assim que eles foram soltos, eles foram correndo avisar pro Papa. Papa! Dom Pedro II, ele prendeu nós por causa que nós estávamos seguindo a sua lei. Eu não acredito. Não pode ser verdade. Eu sei, Papa, ele prendeu nós. Ele mandou nós calar a boca para não dizer pro senhor. Por que você não fala alguma coisa? Eu vou fazer. A partir dessa data, a partir de hoje, a Igreja Católica não reconhece mais Dom Pedro II como imperador do Brasil. Então, aí o tripé já perdeu 2 pés, só tem um pé segurando. Então, depois de um tempo, ele conversou lá com o Papa, fez uns acordos, o Papa voltou a reconsiderou sua decisão, mas já era 1889, em 1889 teve o golpe da República. Mas vamos continuar. O último tripé que Dom Pedro II precisava perder era da elite econômica. Ele perdeu, sabe com o quê? Com as leis abolicionistas, que eles não queriam. Porque São Paulo a elite lá já era republicana de fato, por causa que eles se reuniram na convenção de Itu lá, e eles afirmaram que só a única coisa que poderia ajudar eles naquela situação lá de extrema discordância era uma república federalista, qual São Paulo teria uma autonomia maior, entendeu? Ou seja, São Paulo já estava fora, entendeu? Só que tinha o Vale do Paraíba, na parte de Minas Gerais ali, tinha Minas Gerais, e tinha também o Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, e eles eram escravistas. Então, em 1871 tivemos a Lei do Ventre Livre, ou Lei do Rio Branco, que dizia que menininhos com 8 anos, menininhos descendentes de africanos, menininhos escravizados que nascessem a partir daquela data seriam livres quando completassem 8 anos. Eles permaneceriam sob a tutela dos seus proprietários até os 8 anos, ao qual o proprietário decidia se ele ia ser livre
ou se ele ia aguentar até os 21 anos pagando um pequeno salário. Deu certo? Não. Tivemos outra lei em 1885, a Lei do Sexagenário, ou Lei Saraiva Cotegipe, que dizia que todo o escravo que chegasse a 60 anos estava livre a partir daquela data. Mas nenhum escravo chegava a 60 anos, ou dificilmente chegava. E outra coisa, os que chegavam já não faziam mais nada, só estavam ali para dar trabalho, só comiam, só dormiam, era uma despesa para o proprietário. E pro proprietário foi um alívio por causa que ele pôde se livrar de uma ferramenta velha. Entendeu? Até aí tudo bem, só que... Mas... Porém, contudo, todavia, entretanto... Em 1888, a princesa Isabel, que queria aparecer na história, ela assinou a Lei Áurea, que libertava os escravos. Transformava eles em cidadãos? Não. Você está livre e... ferre-se. Muito bem. Desculpa aí a palavra, mas era a única palavra que eu pensava. Então, é só que ninguém gostou, né? Pros escravos foi ruim, pros proprietários também. Então, todo mundo se votou pra cima de Dom Pedro. E em 15 de novembro de 1889...